Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início ao Seminário de Lideranças Empresariais. Reforçamos o pedido, por gentileza, que desliguem seus celulares ou os coloquem no modo silencioso. Convidamos ao palco o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Acompanhado dos presidentes do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e do SESI Senai São Paulo, Paulo Scaff. Para dar as boas-vindas, convidamos o presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Bom dia a todos. Meu prezado amigo ministro Fernando Pimentel, meu companheiro dessa empreitada, presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Quero cumprimentar todos os empresários aqui presentes, empresárias e empresários, nas pessoas de meus companheiros, colegas, presidentes de sindicatos, Roberto Kaufmann e César Moreira. Esse nosso encontro está configurado como uma oportunidade única para discutirmos e repensarmos os instrumentos e caminhos que nos guiarão para a sustentabilidade. Esse espaço, ministro, planejado para ser um local de circulação de ideias para a sustentabilidade, não poderia ser mais adequado. Além disso, nesse exato momento, a poucos quilômetros daqui, reúne-se chefes de Estado do mundo inteiro para travar semelhante discussão. O futuro do nosso mundo, da nossa sociedade, está nas palavras e nas mentes dessas pessoas e nas nossas também. Para esse seminário, trouxemos alguns dos maiores líderes empresariais mundiais que vivenciam em suas empresas iniciativas concretas para a sustentabilidade. Um conjunto de ações viáveis e concretas é o que almejamos e defendemos, Firjan e Fiesp, para que possamos promover a inclusão social, o desenvolvimento para todos os países, a valorização da diversidade humana, a equidade de gênero e a preservação da biodiversidade do mundo. Nesses 2 dias, e durante os 6 painéis que planejamos, vamos vislumbrar alguma dessas possíveis ações que já vêm sendo tomadas por empresas do Brasil e do mundo, e que podem ser replicadas mundo afora. Vamos também conhecer as principais ideias desses líderes empresariais para ações que ainda não são concretas, mas podem ser colocadas em práticas se direcionados os esforços corretos, se aplicados os recursos necessários. O desenvolvimento sustentável é um conceito largamente conhecido e todos concordamos que é o único desenvolvimento possível. Crescimento econômico sem inclusão social e respeito ao meio ambiente não pode ser chamado de desenvolvimento. Por isso, nosso painel de abertura abordará os caminhos para essa nova economia. O setor empresarial está preocupado com a garantia de energia para o abastecimento das necessidades de todos os povos e em assegurar que essa energia seja sustentável, gerando o menor volume de emissões de gases de efeito estufa possível. No Brasil, temos um quadro positivo. A geração de eletricidade produz baixo nível de emissões porque há o predomínio de hidroeletricidade, representando isso 84% do total. É preciso trilhar meios de expandir a geração de energia suficiente e sustentável no mundo. Por isso, um dos painéis abordará a energia para um novo mundo. A transferência de tecnologia necessária ao avanço do desenvolvimento sustentável é um tema de destaque na Rio+20. Isso porque
A transferência de conhecimento é fundamental para que países em desenvolvimento fortaleçam a sua capacidade científica, tecnológica e de inovação. Não restam dúvidas de que a inovação aliada à sustentabilidade são os pilares de uma economia sustentável e inclusiva, com todas as derivações positivas que impactam o emprego, a educação, a qualificação dos trabalhadores. E, por isso, nosso último painel do dia de hoje abordará as tecnologias da sustentabilidade. O Brasil tem uma imperiosa necessidade de desenvolver e gerar riqueza para incorporar segmentos expressivos de sua população aos benefícios de um mercado de consumo de bens industriais. O desenvolvimento nacional impõe, assim, um crescimento dos níveis de produção e de consumo que responda a objetivos de distribuição de renda prioritários em uma sociedade democrática. Dessa forma, nosso segundo dia de trabalho será aberto com a discussão sobre o crescimento com a inclusão social. Estatísticas apontam que em 2050, grande parte da população mundial, algo como 2 bilhões de pessoas, não terá acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficiente à sua sobrevivência. Esta projeção terrível mostra o desafio que é a erradicação da fome e da pobreza. Nas últimas décadas, o setor privado tem dado demonstrações extraordinárias da capacidade de enfrentar esse desafio. E para abordar o desafio da erradicação da fome e como podemos e devemos contribuir para superá-lo, no nosso segundo painel de amanhã, traremos o tema da segurança alimentar. Ao fim do nosso encontro, quando esperamos ter reunido um grande conjunto de boas ideias e soluções para os nossos desafios, estaremos novamente aqui, dividindo com Paulo, presidente da Fiesp, e com os CEOs da EBX, Ike Batista e Murilo Ferreira da Vale, para discutirmos os impactos de repercussão positiva que se pode provocar local e globalmente quando a sustentabilidade se faz presente no core business, na visão e na missão de empresas que são referência mundial. Desejando 2 dias muito produtivos a todos vocês, deixo minhas boas-vindas a todos e um bom dia e bom trabalho. Muito obrigado. Passamos a palavra ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. Muito obrigado, bom dia a todos. Caríssimo companheiro Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, ministro Pimentel, nosso amigo, tantos companheiros aqui, diretores da Firjan, conselheiros, empresários do Rio de Janeiro, empresários de São Paulo, diretores, conselheiros da Fiesp, membros componentes do Ministério do Desenvolvimento, que aqui estão também, empresários, meus senhoras e meus senhores. O Eduardo aqui descreveu sobre esse seminário que vai acontecer entre hoje e amanhã. Durante esses 2 dias vão ter muitos debates aqui sobre o tema. Eu quero aproveitar esse momento de abertura desse fórum, onde nós temos uma presença significativa aqui de empresárias e empresários fluminenses, não só aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o estado do Rio, diretores da Firjan, e gostaria de comentar um pouquinho sobre essa parceria da Firjan com a Fiesp e sobre Humanidade 2012. Nós, quando pensamos, ministro Pimentel, vamos ter a Rio+20, é uma oportunidade da imprensa internacional estar presente, é uma oportunidade de chefes de Estado, é uma oportunidade do Brasil estar na vitrine. Como que nós poderíamos dar uma contribuição concreta ao país? Como nós poderíamos contribuir para que o Brasil pudesse ser mostrado da forma verdadeira? E a forma verdadeira do Brasil é uma forma boa. O Brasil tem muitas coisas boas que são pouco conhecidas, pouco divulgadas. Normalmente, aliás, as pessoas têm a tendência de divulgar, ou as notícias têm a tendência de divulgar coisas mais negativas do que
reais e positivas, não é? Então, nós pensamos um local que seria, decidimos aqui por esse ponto no Forte Copacabana, pensamos em alguma coisa muito criativa que pudesse mostrar a sustentabilidade, que, como todos nós sabemos, a sustentabilidade é o equilíbrio ambiental, econômico e social, porque sabemos que privando uma pessoa, ministro Pimentel, de um prato de comida, não se tem sustentabilidade. Privando uma pessoa, João, de um emprego, não se tem sustentabilidade. Privando também as pessoas de terem rios limpos, florestas, ar limpo, também não se tem sustentabilidade. Então, a chave é o equilíbrio desses 3 pontos, ambiental, social e econômico. Nós queríamos mostrar isso e focando tudo no homem, porque não há nada mais importante para um país, para um estado, para um canto, para uma cidade, do que o ser humano. E aí contratamos a Bia Lessa, que é a cenógrafa da Humanidade 2012, o Abel Gomes, aprovamos esse projeto e quando aprovamos, me lembro, Eduardo e eu, falamos, aqui vai circular umas 5.000 pessoas por dia. Sábado passado foram 50.000, por isso que as filas, que é a única coisa que nós não estamos tendo condição de resolver, como enfrentar. Ontem, pessoas ficaram aí 3, 4 horas na fila e não tem solução, porque há um limite para visitação e as portas são abertas. Este espaço é democrático, é para todos. A conferência no Rio Centro precisa ter credencial. Certamente aqui, por exemplo, apesar de serem lideranças, diretores da Firjan, aqui certamente, se tiverem pessoas com essa credencial, serão muito poucas, ou nenhuma, ou 2 ou 3, ou meia dúzia. Então, o espaço aberto para as pessoas visitarem passou a ser Humanidade 2012. E eu fiquei muito feliz quando pergunto, viu, Eduardo, nas filas, na rua, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí me falam, nós viemos visitar a Rio Mais 20. Então, Humanidade 2012 passou a ser a Rio Mais 20. Porque, para o povo, o que está acontecendo lá na conferência, eles estão muito distantes. Agora, aqui, de assistir isso que está exposto aqui, de uma forma criativa, falando da sustentabilidade, falando do Brasil, falando das coisas, da humanidade, enfim, isso eles estão entendendo que é a Rio Mais 20. Não é? Em todo local desse espaço Humanidade 2012 tem mensagens. Aqui, por exemplo, essas são fotos, ministro Pimentel, que foram tiradas em todas as partes do mundo com famílias e seus costumes alimentares. Então, aliás, se assemelha a uma exposição que tem na Alemanha. Então, isso são famílias de partes do mundo com seus costumes alimentares. Aqui na Catedral, ao lado, quem não visitou ainda precisa visitar, que é interessante, muito bonita, tem aqueles bonequinhos, bonequinho de homem e mulher, são 70.000 bonequinhos, que cada um representa 100.000 pessoas, que seriam 7 bilhões de pessoas no mundo. E aquelas mensagens, a escrita, humanidade, em inúmeras línguas do mundo, repetindo a palavra humanidade. E a biblioteca foi montada com sugestão de pessoas que foram perguntadas qual a preferência, 1 dúzia de livros preferidos, e lá diz o nome da pessoa, os livros, é como perguntar, ministro Pimentel, sugira 1 dúzia de livros. Aí ele vai sugerir, tem o nome dele lá e os livros. Tem um acervo de 10.000 livros que serão doados e vai se transformar numa biblioteca pública depois desse evento. E nós fazemos lá uma cerimônia do pêndulo, agora de manhã mesmo, Eduardo, enquanto você acompanhava o ministro na visita, eu entrei lá, veio um senhor e falou assim, não tem jeito da gente assistir aqui a cerimônia do pêndulo? Eu falei, tem, arruma 100 pessoas, põe sentado em volta da mesa que a gente faz. Bom, ele não arrumou 100, ele arrumou 250, porque entupiu toda a capela, que é o espaço lateral, e tivemos que dividir os botões, porque cada lugar tem 2 botões. Então, faz o seguinte, cada um aperta com um dedo só e o outro aperta. Ficaram 2 em cada cadeira, ficaram 2. E fizeram a cerimônia do pêndulo, que simboliza a união das pessoas. Que quando se senta em volta de uma mesa, 100 pessoas, querendo a mesma coisa, lá no centro tem uma mesa com um pêndulo fora do prumo. Quando todos sentam simultaneamente,
e apertam. E aí tem uma gravação da Maria Bethânia, orientando como é o ritual, e aperta aquele botão no mesmo momento e segura, aquele pêndulo vai para o prumo, isso significa o entendimento, isso significa humanidade. Então, essas coisas todas e mais tudo que está aí exposto nas diversas salas, fora sem considerar os eventos como esse, por exemplo. Sem dúvida haverá debates riquíssimos hoje e amanhã aqui. Ontem estavam aqui os 60 prefeitos das principais cidades do mundo. Aquelas imagens que estavam na mídia dos prefeitos juntos, que saíram com compromisso de menos emissão de CO2, foi aqui no Humanidade 2012, as reuniões todos, os encontros todos. E tantos outros eventos de energias renováveis, meio ambiente, enfim. Nesse momento, o ministro da Agricultura do Brasil está aí reunido com 40 ministros da agricultura, de 40 países. Não é? Ontem aqui estiveram o ministro da Agrário, o ministro da Energia, Minas e Energia, enfim, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, e sem falar do nosso parceiro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que não só está aí apoiando todo o evento, como também foi um patrocinador, um apoiador de primeiro momento. Então, eu quero dizer que isso tudo está muito positivo, é gratificante. Nós temos agora, dia 22, o dia do término, e as pessoas pedindo para não terminar. As pessoas falam, não, vocês não podem terminar. Mas tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Então, vai terminar no dia 22, e muita gente, a começar pela gente, que sem dúvida vamos aí molhar os olhos na sexta-feira, no momento de desmontar isso aqui, não pela parte material, pelos 500 mil toneladas de aço que tem aqui, pelos espaços, mas pelo calor humano que circulou aqui. Certamente vão passar de 300 mil pessoas, ou vai ficar em torno de 300 mil pessoas, a visitação, fora palestrantes, fora os temas, a riqueza dos temas que aqui foram debatidos. E tudo isso porque a Firjan e a Fiesp, apesar de não terem aquela mesa redonda e nem o pêndulo, nós sentamos numa mesa redonda, imaginamos um pêndulo e nos entendemos e sonhamos em fazer alguma coisa que pudesse contribuir ao Brasil, e deu certo. Aliás, há um mês atrás, nós assinamos com os governos do Rio e de São Paulo cursos de MBA para gestores públicos. Isso também é tão importante, porque além da contribuição que o SESI e o SENAI de São Paulo, do Rio, dão já milhões de alunos para a educação, para a formação profissional, nós quisemos ajudar mais, ajudar a escola pública. E a escola pública, o primeiro problema é a gestão, por isso que vamos fazer em São Paulo e no Rio 5 mil MBA para 5 mil gestores, diretores de escola pública. São MBAs de 18 meses, 15 meses, são 15 matérias, e nos 3 últimos meses, um projeto prático que cada um vai idealizar o que seria bom aplicar na sua escola. Então, tudo isso é porque nós estamos apertando o botão na mesma direção. E eu não poderia aproveitar, Eduardo, uma reunião em que está aqui diretores, conselheiros, empresários fluminenses, de vários cantos desse estado, e falar de outro assunto, a não ser este, que para mim é muito importante, que é a união da indústria fluminense e da indústria paulista. Uma união que não é um isolamento do Brasil com outros estados brasileiros, uma união pró-Brasil. A nossa união é para servir a todos os estados e, lógico, em tudo aquilo que nós fazemos, sempre estamos de braços abertos para termos parceria com todos os companheiros de qualquer canto do Brasil. O nosso amor maior, por mais amor que Eduardo tenha pelo Rio de Janeiro, eu tenha por São Paulo, nosso amor maior é pelo Brasil, e por isso que amo o Rio de Janeiro, e por isso que Eduardo e todos aqui tenho certeza que amam São Paulo também. Então, a todos vocês, eu aproveito esse momento para agradecer essa parceria e dizer que a indústria paulista está feliz de estar abraçada com a indústria fluminense, e nós vamos continuar fazendo, já como temos já pouco tempo para acabar esse evento, já estamos pensando já nos próximos. Então, já vamos estar com outros projetos que a gente possa estar servindo de uma forma muito positiva o Brasil. Muito obrigado a todos, desejo que tenham um ótimo fórum, aproveitem o máximo, que todos aqui são anfitriões aqui no Humanidade 2012, e ministro Pimentel, obrigado pela sua presença aqui, e vamos continuar essa luta todos juntos, governo, sociedade,
a favor do nosso querido Brasil. Muito obrigado a todos. Convidamos neste momento a fazer uso da palavra o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser brevíssimo, até porque quem fala por último deve ser mais breve mesmo, mas peço licença para saudar os meus anfitriões aqui hoje, queridos amigos, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da FIJAM, querido amigo Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Peço licença também para registrar e saudar a presença daqueles que vão ser os painelistas do primeiro painel aqui, os amigos que estão aqui, Ricardo Castanheira, da CCR, Milton Seliman, da Ambev, os convidados, nosso companheiro da Braskem, o Soto, os convidados estrangeiros que estão aqui, Mr. Wolf, enfim, todos aqueles que vão abrilhantar esse seminário logo em seguida. O jornalista Jorge Vidor, que vai ser o âncora, todos os amigos e amigas que estão aqui presentes. Quero fazer só 2 registros brevíssimos. O primeiro, evidentemente, um registro de reconhecimento, de congratulações, de agradecimento à FIJAM e à Fiesp por esse belíssimo espaço que montaram aqui. É uma iniciativa realmente à altura da indústria brasileira. Faz justiça ao que é a nossa indústria hoje. A ideia de criar esse espaço, Humanidade 2012, aqui nesse lugar, com esse cenário maravilhoso do Rio de Janeiro ao fundo e com a criatividade excepcional da Bia Lessa, fez, de fato, aquilo que o Paulo mencionou, que o Eduardo mencionou no discurso dele. Criou um espaço que, mais do que tudo, nos remete para uma reflexão sobre o conceito de sustentabilidade e o compromisso que nós todos temos com o nosso planeta. Então, acho que vocês estão de parabéns, foi um sucesso, está sendo um sucesso. Quero dizer que estou realmente impactado com o que vi aqui nessa brevíssima visita que fizemos, mas foi o suficiente para sair daqui extremamente impactado com o conteúdo e a concepção que está exposta aqui. E o segundo registro que eu quero fazer é exatamente nessa linha. E eu quero fazê-lo não como ministro de Estado, não como personagem público, quero fazê-lo como cidadão brasileiro, como todos nós aqui, brasileiros e brasileiras que estão aqui. É uma reflexão breve que quero compartilhar com vocês. Eu ontem, Eduardo, participei à noite, você estava lá também, da solenidade de comemoração dos 60 anos do nosso Banco de Desenvolvimento, do BNDES. Uma solenidade, Paulo, no Teatro Municipal, muito bonita. O Eduardo Eugênio é membro do Conselho, como eu também, e ali eu refleti um pouco, e isso queria dividir com vocês aqui hoje, sobre essa trajetória, não do banco, 60 anos, mas do país, a travessia que o Brasil fez, e a minha geração, que é também a do Eduardo, do Paulo e de muitos que estão aqui, foi testemunha e personagem desses 60 anos de travessia. Essa travessia do Brasil, de uma economia agrária, de uma economia modesta, para uma economia pujante, industrializada, enfrentando os desafios que estão colocados, uma sociedade hoje de sucesso, multiétnica, multicultural, uma instituição democrática sólida, funcionando, tudo isso somado, coloca para nós um desafio muito grande. O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo, se não for o único, capaz de liderar um novo modelo de desenvolvimento econômico e social no nosso planeta. Um modelo que conjugue o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental, o crescimento econômico com a justiça social. Estamos caminhando nessa direção. Todos somos personagens desse processo. Não é o governo, não é só a indústria, é a sociedade brasileira como um todo. E eu tenho certeza que terminaremos o século XXI mostrando ao mundo aquilo que nós todos sonhamos. Um outro mundo é possível. Um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, sustentável ambientalmente e com crescimento econômico, com produção de riqueza, com emprego para todos. Isso é possível. O Brasil está mostrando que o caminho existe. A Rio+20 é uma oportunidade para isso. E esse espaço, Humanidade 2012,
nos convida a essa reflexão. Esse é o desafio que está posto para nós no século XXI, e eu tenho esperança e convicção que saberemos enfrentá-lo e vencê-lo. Que seja assim, que o futuro ilumine esse nosso sonho. Muito obrigado a todos. Encerramos a cerimônia de abertura. Pediria a todos que permanecessem em seus lugares, que daremos início agora ao primeiro painel, Caminhos para uma Nova Economia. Daremos início ao primeiro painel, Caminhos para uma Nova Economia. Convidamos ao palco o vice-presidente de Relações Institucionais da CCR, Ricardo Antônio Melo Castanheira. O vice-presidente executivo para negócios de enzimas da Novozymes, Thomas Nagy. O vice-presidente executivo de desenvolvimento internacional da EDF, Gerhard M. Wolff. O diretor de sustentabilidade da Braskem, Jorge Soto. O diretor de Relações Corporativas da Ambev, Milton Seligman. E como moderador deste painel, o jornalista Jorge Vidor. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui. Envaidecido por também participar da Rio+20, como disse o presidente Paulo Scaff. Quando me convidaram para moderar esse debate, eu fiquei muito feliz assim. Eu terei também a oportunidade de participar desse evento. Bom, como jornalista, há 20 anos atrás, eu testemunhei a realização da Rio92. E foi um momento muito interessante para todos nós. Estão me avisando que vão... Eu já tinha começado, porque estou um pouquinho atrasado, mas vamos mostrar um vídeo. Depois eu começo a... Vamos lá no vídeo? Quanto vale a Amazônia? Quanto vale uma única espécie a caminho da extinção? O valor não está no objeto. Está no quanto ele nos é caro, no quanto ele é raro. Até quando vamos especular com nosso próprio futuro? Para alcançar a sustentabilidade, é preciso conciliar crescimento econômico e meio ambiente. Como fazer com que estes objetivos sejam complementares e não opostos, sem impor condicionamentos, limitações, entraves? Como ir além da ação social, das exigências legais, do politicamente correto? Não há economia sem meio ambiente. Não há futuro sem meio ambiente. O caminho é o equilíbrio. A aliança entre essas duas forças. O desafio é lucrar com a sustentabilidade. Práticas sustentáveis. Estimulando novas soluções. Impulsionando o desenvolvimento. Economia verde. Sustentabilidade corporativa. Não há melhor previsão para o futuro do que nossas atitudes no presente. Vamos debater o assunto? Com a palavra, o jornalista Jorge Vidor. Bom, eu já atropelei a cerimônia, já fui falando, né? Então, continuando o que eu estava dizendo, como testemunha da Rio92, naquela época, a gente tinha a discussão lá no Rio Centro. Aliás, foi um momento precioso, você reunir tantos chefes de Estado para discutir pela primeira vez a questão do meio ambiente. Na época, a gente só falava em meio ambiente. E tinha uma reunião ali no Aterro do Flamengo, de organizações não governamentais, que era quase
uma coisa exótica, de pessoas ambientalistas, enfim, não era um envolvimento da sociedade como um todo. A indústria, por exemplo, ainda era vista como vilã nesse processo. E agora a gente tem, 20 anos depois, uma situação completamente diferente. Vocês têm aqui à minha frente, ao meu lado, à frente de vocês, representantes de empresas mais variados portes, que estão se expondo, né? Estão vindo aqui para a discussão exatamente para buscar uma solução em comum. A dinâmica do nosso debate aqui vai ser a seguinte: eu levanto a bola e eles cortam, ou seja, faço uma pergunta, cada um fala no máximo 5 minutos, e os outros podem intervir ou não nessas colocações, e a gente vai, assim, tentando cumprir uma tentativa aqui de passar pelos vários pontos referentes à sustentabilidade. E eu vou começar exatamente com quem está aqui do meu lado, Castanheira. Ele é vice-presidente da CCR. Bom, ele mesmo vai se apresentar, mas a CCR é uma grande concessionária de infraestrutura de transportes no Brasil. E, algum tempo atrás, seria exatamente ali no olho do furacão o vilão da questão da emissão de gases poluentes por causa do transporte. E vocês podem imaginar uma estrada sustentável, era exatamente isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu queria que você, Castanheira, falasse sobre isso. Quer dizer, uma estrada pode ser sustentável do ponto de vista da convivência com o meio ambiente, de evitar emissões de CO2? Enfim, o que é que se pode fazer para a gente transitar para essa chamada economia verde? Obrigado. Obrigado, Vidor. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um avançozinho nesse debate. A CCR, como o Vidor disse, é uma concessionária de infraestrutura de transporte, em que envolve 2.800 quilômetros de rodovia, aeroportos, metrô. Agora estamos iniciando a atividade nas barcas, mobilidade urbana no geral. Certamente, todos esses negócios têm envolvimentos diferentes, ou têm impactos diferentes em termos de sustentabilidade. Mas a empresa, há algum tempo, concluiu que, para entregar o nosso produto, o produto principal, que é uma prestação de serviço de qualidade ao usuário, ela tem necessariamente que pensar no equilíbrio entre os 3 modais da sustentabilidade. E hoje nós temos mais de 80 programas que respondem parte dessa necessidade, tanto do ponto de vista tecnológico, tanto do ponto de vista de operação das rodovias e da nossa infraestrutura, quanto da área ambiental e área social. Nós, do ponto de vista como essa infraestrutura ela pode ajudar nessa economia verde, ser uma infraestrutura de qualidade, não haver desperdício, entregar ao usuário o melhor conforto possível, a melhor reciclagem possível. Hoje nós fazemos nas rodovias toda a recuperação de pavimento com reciclagem do material, ou seja, não há desperdício. Nós temos um laboratório de pesquisa de muita importância. Nós desenvolvemos a tecnologia do asfalto, vamos dizer, um asfalto ecológico, em que usa pó de pneu usado. 15% das nossas rodovias hoje são pavimentadas com asfalto ecológico, um asfalto que reduz com muita força o ruído e a percepção, e o conforto melhora. Ele é mais seguro e, afinal de contas, a cada quilômetro pavimentado, nós tiramos 1.000 pneus usados do meio ambiente. Entre esses, além de todos esses, nós temos programas de educação para o trânsito, programas de saúde do caminhoneiro. Nós tratamos hoje de 10.000 caminhoneiros que circulam em nossas rodovias, programas educativos que trazem economia, tanto para nós como para a sociedade, em termos de redução de acidentes e de melhor utilização dessa infraestrutura. Evidentemente que existem
trabalhos que nós executamos que são diretamente contribuidores para um melhor ambiente, que é o próprio metrô. Cada metrô que você constrói, você tira um bocado de emissão de carbono. Nós fazemos hoje em São Paulo a inspeção veicular de mais de 4 milhões de automóveis e que, numa pesquisa feita pela USP, concluiu que houve uma redução de 7% da emissão de carbono na cidade de São Paulo, que é extremamente relevante. Se nós fizéssemos toda a inspeção veicular em todos os 100% dos automóveis na cidade de São Paulo, esse número dobraria. Então, são contribuições que, na realidade, não foram inventadas por nós, mas nós participamos e incentivamos bastante. Obrigado. Vocês querem comentar ou posso ir seguindo? Bom, o plástico trouxe benefícios incríveis para a humanidade que a gente não imagina. Transportar as coisas em plástico significa, por exemplo, reduzir o peso das mercadorias, o peso dos produtos. Então, ao você carregar menos peso, você também ocupa menos espaço, você carrega mais coisas e, com isso, gasta-se menos combustível. No entanto, o plástico se tornou, nos últimos anos, assim, uma espécie de vilão também da natureza, exatamente pelo descarte errado, né? Quer dizer, a gente negligenciou no descarte desse tipo de produto e isso passou a ser assim, um símbolo da contaminação do meio ambiente. Hoje em dia a gente tem iniciativas para minimizar essa questão e até reaproveitar, quem sabe, 100% das antigas embalagens. Mas a indústria petroquímica tem outros tipos de presença. Acho que se a gente tirar a indústria petroquímica daqui, dessa sala, ela não haveria esse espaço. Nós estaríamos provavelmente sem roupa. Outros medicamentos que a gente usa têm como origem isso. Por isso, Soto, eu queria que você falasse um pouco de como é que se encaixa uma indústria como a Braskem, que é a maior produtora de petroquímica do país, acho que das Américas até, hoje é um gigante. Como é que ela se encaixa nesse processo em direção à economia verde? Bem, bom dia, Vidor. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse painel tão nobre. A indústria química, ela está, como você disse muito bem, presente em praticamente tudo. 95% dos produtos, ou até dos serviços que nós utilizamos, tem algum produto por trás. Se você quer ir lá no caixa eletrônico, vai ter que usar o seu cartãozinho para poder tirar dinheiro. Plástico. Então, ela está realmente muito presente no nosso dia a dia. E essa presença, ela, de fato, ela tem trazido uma série de benefícios para a qualidade de vida da sociedade como um todo. Não só o plástico, por exemplo, mas, por exemplo, para citar um produto químico específico, o cloro, com a cloração da água, salva milhões e milhões de vidas quando desinfeta a água que vai ser utilizada pela população. E assim são inúmeros os exemplos de uso do plástico. Além da parte específica do uso dos produtos, a questão da geração de emprego, a questão dos cuidados com o lado social, dos cuidados com o lado ambiental, tudo isso tem melhorado muito nos últimos anos. A indústria química, já em 1992, aqui no Brasil, criou um programa chamado Atuação Responsável. Esse programa trouxe benefícios para toda a indústria, concretos, de troca de informações nesses aspectos de meio ambiente, saúde e segurança. Não há concorrência dentro da indústria química, há colaboração contínua. Os números são impressivos. Por exemplo, se vocês terem uma ideia, na Braskem, desde sua criação em 2002 para 2011, o ano passado, nossas taxas de geração de resíduos caíram mais de 60%, de efluentes mais de 30%, de emissões de gases de efeito estufa de 2007, desculpem, para cá, mais de 12%, ou seja, os números são muito impressionantes. Mas também a indústria química, ela tem uma característica que, eu poderia dizer, às vezes não é muito lembrada, mas se vocês imaginarem, criarem na sua cabeça a lógica da química, vocês vão sempre imaginar uma pessoa de aquele guarda-pó branco, tentando mexer os produtos para criar algo novo.
Esse algo novo, a indústria química está constantemente buscando criar para favorecer a sociedade. E, nesse aspecto, as questões ambientais e sociais estão sempre sendo cada vez mais lembradas. E aí eu podia citar um exemplo concreto da Braskem, que foi um desenvolvimento interno brasileiro que podemos nos orgulhar, de um polímero feito a partir de etanol de cana-de-açúcar. Esse polímero é utilizado para a produção de plásticos, não é? Produção de plásticos como esse aqui, por exemplo. Aquilo que estava na atmosfera, que era CO2, virou algo sólido. Ou seja, esta é uma contribuição concreta da indústria química brasileira para a mitigação das mudanças climáticas. Para a nossa primeira fábrica de 200 mil toneladas, nós somos capazes, com esse tipo de produto, capturar 500 mil toneladas de CO2 equivalentes. Essas 500 mil são equivalentes a plantar 3,5 milhões de árvores por ano. 3,5 milhões de árvores por ano mantidas vivas durante 20 anos. Isso é equivalência à nossa primeira fábrica. Ou seja, Vidor, apesar dessas questões que às vezes as pessoas pensam em relação à indústria química ou à indústria do plástico, nós estamos fazendo um trabalho muito importante no sentido de reposicionar a indústria. E eu acho que há também uma questão muito importante aí, a questão do conhecimento a respeito das consequências ambientais. Não é? Às vezes as decisões são tomadas sem base científica ou sem muito conhecimento a respeito das consequências reais no amplo aspecto de impactos ambientais. Não é? Você colocou plástico, por exemplo, mas o plástico, você até citou a questão da leveza. O plástico em si, no seu dia a dia, para cada emissão de gás de efeito estufa que ocorre na indústria do plástico, são evitadas de 5 a 9 vezes emissões no seu uso. Ou seja, você emite uma e evita 5 a 9 vezes. E a previsão é que para 2020, esse número vai de 9 a 20 vezes, porque precisamos melhorar a nossa forma de utilizar a energia. Precisamos estar cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. E a questão dos resíduos sólidos, que de fato é uma questão que, pelo tudo que o plástico é bom, é barato, é flexível, ele é leve, por isso tudo que ele é bom, no final da sua vida útil, as pessoas não dão valor, infelizmente. Mas há soluções importantes. No Brasil já se reciclam em torno de 20% dos materiais plásticos. Esse número, nos países desenvolvidos, vai a uns 40%, e pode ir a 100% se utilizar a energia que está aqui contida. Isso aqui era petróleo ou álcool hoje, né? Ou álcool hoje, graças a esse investimento. Isso é energia. Isso pode ser transformado em energia para suas casas ou para a indústria. Estamos com um projeto importante na área de Mauá. Se conseguirmos que ele vá à frente em São Paulo, que a população relevante, uma cidade, são 300 toneladas por dia de lixo sendo transformado em energia. Isso é uma solução que o plástico pode trazer também para a sociedade como um todo. Há também um outro tipo de possível uso, que é tornar isto novamente matéria-prima para a produção na indústria química. Essa nova matéria-prima pode ser utilizada novamente e gerar outro produto como este ou outro produto qualquer. Estamos com um projeto na Bahia, com uma empresa chamada Nova Energia, que nos comprometemos a comprar tudo que ele produzir. Tudo que ele produzir, nós vamos colocar de volta para o ciclo produtivo. E sem falar na parte específica da reciclagem mecânica, que aí o nosso foco é mais na inserção social dos catadores. Tem muita gente que vive disso hoje. É um trabalho que, infelizmente, não é decente, podemos dizer. Temos que trabalhar muito para que isso se torne um trabalho decente. E o nosso incentivo é nesse sentido, que o trabalho dessa turma se torne decente. Aí trabalhamos com eles para fomentar a sua formação, fomentar o empreendedorismo. E já temos o total são 665 catadores que apoiamos na nossa região de atuação. 154 deles já aumentaram mais do que 20% sua renda graças a esse processo de capacitação. Ou seja, temos feito bastante coisa. Entendemos que a indústria química, sim, no final disso tudo, pode ser solução. A indústria química, a de plástico, e a Braskem está nisso inserida, com certeza, pode ser solução para a sustentabilidade. Obrigado. Bom, o Thomas, que está aqui do meu lado, mora na Dinamarca, lá em Copenhague. Lá não tem plantação de cana-de-açúcar. O clima, o solo, enfim,
não aceita esse tipo de cultura agrícola. No entanto, a empresa dele é uma das que está muito à frente da pesquisa para transformar a palha da cana provavelmente em aproveitamento para geração de etanol, né, e de outros produtos que podem nos ajudar a ter uma opção de fonte renovável de energia. E eu queria então, Thomas, que você falasse um pouco dessa experiência aqui no Brasil e por onde a gente vai caminhar nesse sentido. Bom dia a todos. Eu vou falar em inglês. Good morning, everybody. Novozymes is the company I work for. We are the world's leading industrial biotechnology company, and we work across the globe with forward-looking companies like Braskem, with Petrobras and other companies here in Brazil to change the world towards more sustainable uses of raw materials. The world has an enormous challenge. Today we are 7 billion people. We are on the way to be 9. And not only are we more, we will be richer, we will be more consuming, and there will be a large pressure on energy, on food, on raw materials, if we don't change the way we deal with these natural resources. The company, Novozymes, have the vision to change the world with our customers, with companies with good insight, finding ways to make more with less, serving the needs for the future generations in balance with nature and the resources that we have. Brazil is a very, very good example. You have used bioethanol in the energy mix for more than 30 years, and today you have modern technology in your flex fuel vehicles showing the world that you can actually stop your addiction to oil, move away from fossil fuel, move towards renewables, and you can do it in being cost competitive. We have worked with sustainability in Novozymes since Rio Zero 20 years ago. And we have today many technologies that can be implemented. Technologies that would help us be more efficient, that could be in household care, detergents, textile industry, food manufacturing, and many other things. But I think the biggest opportunity for the world society is to move away from the oil base, move away from the fossils, and move to a different base of resources, exactly renewables, looking to agriculture to supply the raw materials for the future. In Brazil, again, you have the bioethanol of today, but you also have enormous potential if you start using the entire plant. If you look at sugarcane, then you are left with a lot of bagasse when you have made the sugar. That bagasse can today, in a competitive way, be transformed to sugar, and from that sugar, you can make fuel for export or for use internally. You can make bioplastics, you can make biopharmaceuticals, you can make a lot of products that the world needs and that Brazil needs for future growth. I would say you could also make electricity, and I know there's a lot of bioelectricity in Brazil, but there I would just say that I think you can make electricity in many, many other sustainable ways. You can make it from wind, you can make it from solar, you can make it from hydro. But if you want to make materials, you can only use the biomass to do it. So if you want to make plastic, you cannot make plastic from wind, but you can make it from biomass and sugar. So these technologies are certainly viable today, and again, we have to, in some cases, do more research, but we are on the way. And we are on the way because we have very good employees around the globe. We have very good employees here in Brazil. We employ more than 200 people in the state of Paraná, just outside Curitiba. That's our Brazilian headquarters. And we are a company where we want to make good careers, we want to make human development, we want to teach and train the employees that we have, and we also reach out to the societies that we work in. Here in Brazil, we have a program that is called Biotechnology Goes to School, reaching out to more than 12,000 students every year in 5th grade, teach them about sustainability and how biotechnology
has a role to play. Sorry. So I will conclude by saying we have all these technologies. They are ready to be implemented globally, and especially here in Brazil. I would say that it's, now we talk about sustainability. It's social inclusive, it's wealth and good jobs. It's in balance with the environment, but it's also very, very good business. And I would say to the business leaders in here, if you don't get the message that Braskem and other good companies here in Brazil have, is that you need to transform away from excessive use of energy, you need to transform away from non-renewables towards renewables. As the world grows and as consumption increases, the cost of energy, the cost of commodities will only go up. Raw materials will become more and more expensive. So the first companies who does it, that transform away and find competitive ways to work with sustainability, will have a competitive edge in the future, both in the national market, but certainly also outside Brazil, creating good jobs and economic growth for the country. Thank you very much. Bom, o Gerard, ele é vice-presidente de uma das maiores companhias de energia elétrica do planeta Terra. Empresa francesa, ela esteve presente até aqui no Rio de Janeiro, foi controladora da Light no primeiro momento da privatização. Eles ainda mantêm uma usina térmica no norte fluminense. Gerard, eu queria que você falasse um pouco da visão europeia hoje, com a crise que a Europa está enfrentando. A Europa, que foi certamente o continente que mais aderiu ao protocolo de Kyoto, que endossou toda a tentativa de se minimizar ou pelo menos compensar as emissões de CO2. Essa crise vai fazer com que a Europa retroceda nesse caminho e a gente perca um importante aliado nesse esforço em prol da sustentabilidade? Well, thank you for the question. Good morning. I'm going to talk in English. I think it's better than French for a lot of people around. By the way, I want to apologize on behalf of the President of the Republic, my President, because of the helicopters. He was just in the hotel next to it, so this is why we had so many helicopters. Apologies. I mean, he didn't ask me to say it, but I thought it was a good thing to say. Before going into your question, EDF, just for all of you who may not know about EDF, EDF is in fact, the world's biggest electricity company with around 160,000 employees around the world and a lot of partnerships in some countries and, of course, particularly, as you said, in Brazil, with Light, and now we still have a thermal plant here in Norte Fluminense, state of Rio, which is, I know, one of the best in terms of performance in Brazil. A word about what about new economy, and then I'll come to your question, and I'll be very brief, I promise. The real way to have a new economy is to give access to electricity to everybody. We still have 1.4 billion people without electricity in the world. If we do the same, if we go the same trend, we will still have kind of 2 billion people without electricity by 2050. The first way to change economy is to give electricity to people. If you don't have any electricity, you don't have any education, you are not growing your population, you are not creating value for your country, you are not creating value for your own village. So I think that when I heard this morning the minister saying that this event has to, kind of focus on what the business can do in the context of Rio+20, this is a call for
putting all our efforts, all together, the companies, the states, the banking sector, the civil society, the people who are elected, to bring electricity everywhere in the world. Otherwise, we won't make it. Now, does the crisis change the view in Europe? Not in the way that we took some commitments to have a 20% renewables generation and to have 20% less CO2 emissions by 2020. So this will be done. If your question comes to, is the crisis going to put the question of CO2 emissions kind of backwards, and people saying, look, that's another question. For the time being, let's go and produce, even if it's what we call not clean coal. The answer is clearly yes. There's a trend, and we saw it during the negotiations on Rio +20. There's kind of a nice wording about we all want clean energy. The reality is that a lot of countries says, look, the question of downloading and decreasing CO2 emissions is a question for rich countries. We need electricity, even if it's with not superb state-of-the-art clean coal, we'll go it. Which then comes to the question, how can we help it, and how can we go to corporate and social responsibility solutions? And then I just want, and then I'll be finished, to say that we in EDF, but we are not the only one, we are trying to go this way while producing less CO2 and not only looking for our CO2 footprint, but also looking for our water footprint. Because to produce energy everywhere in the world, you need water. By the way, in a lot of countries, to produce water, desalinized water, you need energy. And to produce food in this country, you need both energy and water. So the reality, ladies and gentlemen, is that we think that as everything is linked, it is important when you produce electricity to look after your footprint and to try to make it at best. And it happens that Norte Fluminense here is one of our showcase, because Norte Fluminense has now, it's a gas thermal plant. It has now a solar roof in order to decrease its own use of electricity for the own use so it decreased it by 10% the CO2 emissions of the plant, and it's looking after its water footprint by decreasing by 20% the water we're using to cool down the plant. I think that this is the main messages, and maybe we go to other questions after. Thank you. Muito obrigado, Gerardo. Bom, vocês querem fazer algum comentário? O Milton, que está aqui representando a Ambev, ele já transitou também no poder público, quer dizer, já esteve lá do outro lado como autoridade regulando a atividade econômica. E agora está num dos maiores grupos industriais do Brasil e do mundo. A Ambev certamente aparece no topo da lista entre as empresas com maior valor de mercado. Pois bem, Milton, você podia falar, você que transitou de um lado para outro e hoje está dentro do setor privado, uma empresa do porte da que você está hoje presente, vê a questão da economia verde, da sustentabilidade, como marketing, ou isso tem realmente um outro papel? Houve uma mudança de consciência, ou vocês sabem que no futuro o consumidor vai ser mais exigente? Conta para a gente um pouco isso. Excelente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer e uma honra estar presente nessa parte importante da Rio+20. E para falar de Rio+20, vamos começar com Eco 92, que eu acho que foi extremamente importante, como está sendo extremamente importante esse encontro. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, da visão minha, mas também da companhia, da enorme importância de eventos
com essa grandeza e com essa dimensão. Em 92, não havia Ambev. Em 92, as empresas que deram origem à Ambev eram empresas pequenas. E essas empresas não tinham nenhum organismo interno tratando da questão ambiental. Se você olhar os balanços das empresas daquele período, você vai encontrar um item de custo chamado inservíveis. Era um item de custo que eram os resíduos disponíveis pelas empresas e que tinham que ser despejados em algum aterro ou dar algum descarte disponível nas várias regiões em que as plantas se colocam. 20 anos depois, nós podemos identificar 1994 como como o início do sistema de gestão ambiental da Brahma, que é uma das companhias formadoras da Ambev. De 1994 para cá, o sistema de gestão ambiental está implantado em toda a companhia, apresentando resultados objetivos e concretos. Nosso resíduo sólido é reaproveitado na ordem de 98,3%. Nós temos menos de 2% de resíduo sólido descartável. Nós reduzimos as emissões de CO2 no footprint da nossa cadeia em 35% nos últimos 5 anos. E no mais importante item que foi mencionado, que é o footprint da água, nós tivemos uma redução de 33% no uso de água, litro por litro, de produto por litro de água, nos últimos 10 anos. Aonde que se coloca, do ponto de vista de uma companhia como a Ambev, e essa é a sua pergunta, a questão ambiental? Se ela se coloca como marketing ou se ela se coloca como a sustentabilidade da companhia? Ora, nós temos uma dependência de água na ordem de 92% em relação ao nosso produto. Então, não há ninguém mais interessado na manutenção de volumes disponíveis desse recurso natural, em qualidade e quantidade, do que uma empresa que dele necessita. Então, na verdade, é profundamente parte do nosso processo produtivo de médio e longo prazo, e o médio e longo prazo é formado de todos os curtos prazos, senão ele não existe, para que você possa ter o nosso negócio existindo no futuro, você ter hoje uma visão sustentável em relação aos recursos e aos meios de produção utilizados pela companhia. E aí, Jorge, só para, vamos dizer, provocar o debate, mais do que dizer o que a Ambev está fazendo, é dizer aquilo que nós acreditamos que deva ser feito. Porque se assim como em 92, esse encontro permitiu que hoje se chegasse a resultados que podem ser aferidos, nós imaginamos que esse encontro da Rio+20, de novo, vai mover forças que estão adormecidas, vai conter algumas forças que são negativas ao processo de melhoria e de sustentabilidade da vida nesse planeta, e que, portanto, nós temos que, mais do que dizer o que estamos fazendo, é indicar os caminhos que nós acreditamos que devam ser seguidos. E eu indicaria 4 grandes caminhos, todos eles frutos de processos inovativos que têm que ser postos à disposição. O primeiro deles, na questão empresarial, é que as empresas têm que ter resultado. Empresa que não tem resultado econômico é empresa doente. Então, a questão ambiental, ela tem que estar em paralelo e concomitante com a geração de valor para a acionista. E aí há um problema. O debate sobre a questão das liberdades de empreender e das liberdades de iniciativa é um debate que está aquém da sua dimensão no mundo todo, no Brasil em particular. Então, essa é uma questão importante. Segunda questão, ainda na questão econômica. Metas têm que ser claras, numéricas e auditáveis, de modo que você possa dizer o que vai fazer e ter mecanismos para que a sociedade possa acompanhar, dado que as empresas movem interesses e volumes que são importantes do ponto de vista do interesse da sociedade como um todo, não só dos acionistas. Então, metas claras, numéricas e auditáveis. Do ponto de vista ambiental, eu acho que foi bem falado aqui. A questão importante de você estabelecer quais são as suas metas também, numéricas e objetivas, mas dar valor ao ciclo de vida dos seus recursos e dos seus produtos. E aqui tem várias empresas que desenvolvem tecnologias e que contribuem nesse sentido. Como líder,
no caso da Ambev, eu citaria 2 importantes movimentos que nós estamos fazendo e que aparentemente não seriam movimentos, entre aspas, naturais. Por exemplo, a reintrodução muito forte da embalagem retornável, que aqui no Brasil já foi maioria, que depois sumiu e que nós estamos entendendo que, do ponto de vista ambiental, ela, e portanto, fazendo sentido no nosso negócio, ela deve retornar. O esforço, evidente que não pode ser feito só pela companhia, temos a grande parceria das redes de supermercado, mas sem dúvida nenhuma é um esforço, vamos dizer, anticíclico, no sentido de você caminhar para o descartável e nós estamos caminhando para o retornável, que é a maneira mais ambientalmente amigável de você tratar de produtos e de embalagens de produtos. E o outro exemplo que eu daria é um desenvolvimento que nós tivemos no uso de PET, que temos no refrigerante, no caso do Guaraná, que nós conseguimos finalmente, o ano passado, o registro do PET 100% reciclável, que significa que nós temos um PET 100% produzido com insumo já utilizado, reciclado. Ainda é energeticamente, não é equilibrado do ponto de vista energético, custa muito caro do ponto de vista energético para produzi-lo, mas já existe e é uma possibilidade. E, finalmente, o terceiro grande ponto é a questão social, no qual esse desenvolvimento, o desenvolvimento econômico, tem que ser feito com inclusão, ou seja, gerando empregos, tentando entender a cadeia como um todo, identificando os pontos onde a geração de empregos é possível, porque não existe sustentabilidade se o econômico estiver funcionando bem, o ambiental também, mas a sociedade não estiver gerando as oportunidades, os empregos que ela merece. E, finalmente, a última delas, e assim encerro, a possibilidade de você fazer tudo isso só existe se você estabelecer um conjunto de transversalidades, de parcerias entre governo, iniciativa privada e as organizações da sociedade civil que permitem você chegar na base dessa sociedade e fazer com que essas coisas todas aconteçam. Esse é um discurso otimista. Bom, tomara que se concretize. O Thomas vai ter que se retirar, então eu queria fazer que ele fizesse rapidamente uma colocação. Thomas, daqui a 20 anos, se a gente fizesse uma reunião semelhante como essa, eu acho que eu não vou estar nem aqui, que eu vou estar muito velhinho. Não sei se eu vou conseguir subir essas escadas todas, mas supostamente estaremos aqui. Eu te pergunto, qual é o mundo que você veria no mundo empresarial, no mundo da energia, se você puder resumir isso em 2 minutos, daqui a 20 anos? I can at least try, and I would like to see you again in 20 years' time, because I think we will have many good results to celebrate. When you look at the panel here today, I think it's very, very interesting to realize that we, across sectors, work with sustainability, from energy, from packaging and transportation and infrastructure to consumer goods. And at Novozymes, we are a technology provider, and we are also engaged in these value chains. I think there were many good points about the need for these partnerships. None of us can solve these problems alone. Governments cannot solve them alone, business cannot solve them alone, civil society cannot solve them alone, but together we can. So if I should have a wish for the process here in Rio, it is that this is the point in time where we realize that we need to work together. We have different interests, we have different viewpoints, but we have the same targets in creating a sustainable future for all of us. We need it all. We need it for governments, we need it for civil society, we need it for businesses. And I think there are many ways we can do it. We have many technologies, we have many aspirations and many good ideas to move forward. What has been said about profitability, I totally agree. If you are not profitable as a business, you have no future. And if you are not socially responsible, you have no future because you lose your license to operate. And if you destroy the environment and where you are, you will also lose your license to operate. So I think that there are many, many good intentions on the business side. I would have a call for action to the governments.
there's a role to play for government, and not only the international cross-governmental society, or sorry, not society, but the governments that meet in the UN process here in Rio Centro. It is also for governments on national level, but certainly also on city level. There's a lot you can do in your daily life, in the regulations, in the standards, in the processes you have, in the closer communities to drive towards more sustainability. And then for the international community, I would say if there was something I should wish for is a cost on carbon, and that we should stop subsidizing fossil fuel. The amount of money being used to subsidize fossil fuel today amounts to 500-some billion US dollars on an annual basis. Just wish and think what you could do with that money if you start to deploy towards introducing renewable energy, sustainable practices, etc. I know it's very wishful thinking, but I know also that the governments meeting in Rio are actually thinking that this is the way to go. The matter is only how fast can we do it. And I got 2 minutes, I probably used 4, but I wish all of you a very, very good meeting here in Rio. It has been a pleasure for Novozymes to be a part of it. It has been a pleasure to be in this panel. Thank you very much. Bom, eu vou liberar o Thomas. Eu não consigo olhar a semana que vem, já que eu sou obrigado a acompanhar a economia no dia a dia. Mas, Ricardo, como é que seria a matriz de transportes públicos e também transportes individuais, enfim, transporte de carga, transporte de passageiro, daqui a 20 anos, se a gente se reunisse aqui, com base na experiência que você tem hoje, na tendência de... Bom, primeiro só aproveitando a dica ali do Milton, na Rio 2000, na Rio 92, também a CCR não existia. Não existia sequer concessões privadas no Brasil. E hoje existem 55 empresas concessionárias e doou e trouxe para o Brasil uma economia de mais de 50% em acidentes com mortes nas rodovias. Então, também houve um grande avanço, e hoje as pessoas falam muito disso, que afinal de contas as coisas não estão dando certo, ninguém assinou o papel, ninguém disse aquilo que se comprometeu, mas há uma evolução muito positiva e a gente fica muito honrado de ter a oportunidade de participar disso. A nossa matriz de transporte hoje ainda é muito focada, é muito baseada em rodovias. Acho que isso ainda vai prevalecer por muito tempo, porque são afunilamentos para os portos. Se nós abríssemos mais, e acho que aí é uma tendência de abrir mais alternativas em portos, para que você pudesse ter alternativas de escoamento da produção. Nós focamos hoje em 3, 4 portos no Brasil, na região sudeste, então as convergências limitam um pouco as soluções de transporte. Me parece que nós vamos reforçar muito o transporte de carga em ferrovia. Eu acho que isso é uma tendência que todos nós devemos incentivar, e existe um interesse, tanto da iniciativa privada como do poder público. Existe um entendimento do que a ferrovia é uma economia, tanto do ponto de vista de rentabilidade, do custo do Brasil, mas também de sustentabilidade. Você pode encontrar soluções de muito menos emissão. Em termos de mobilidade urbana, o nosso desejo é que o transporte público, em termos agora estão surgindo os ônibus, vamos dizer assim, ambientalmente corretos, né? Mas o metrô, nós temos um enorme espaço de construção de metrô. Parece que São Paulo está reagindo em um plano muito importante. O Rio também agora, com essa oportunidade de trazer investimentos para uma série de eventos em sequência. Eu tenho a impressão que em 2020 nós vamos conhecer um Rio de Janeiro completamente diferente do que nós conhecemos hoje, mas profundamente diferente, não só em termos de mobilidade e transporte, mas também da consequência que vem nisso, que vem daí, que é uma melhor qualidade de vida e é uma melhor inclusão social também. Isso tudo vai
gerar uma transformação muito grande. Vamos continuar com as rodovias. As rodovias estão aí, estão implantadas, elas continuarão sendo transportadas, usadas como transporte. Temos muito a melhorar. Nós temos algo como, pensando em rodovias federais, nós temos algo como 60 mil quilômetros de rodovias federais. Apenas 15 mil quilômetros são concessionados na iniciativa privada. Existe uma grande competência a ser ainda utilizada, e eu acho que também o transporte de rodovia vai ser ainda muito explorado. Precisa ser, nós estamos aí com mais de 20 projetos identificados pelo poder público, por nós tem mais, mas identificados pelo poder público, com a intenção de fazer as concessões. Ótimo. Existe uma barreira ainda, a barreira que vem de muito tempo, que é como tornar mais fluida, mais objetiva a parceria entre o público e o privado. A questão da rentabilidade sempre se põe, né, como já disseram aqui, sem resultado o capital não se mobiliza, isso é fundamental, mas deve haver um equilíbrio entre o capital, deve haver um equilíbrio entre a questão ambiental e social, mas também aquilo que está se prestando, a qualidade do serviço que está se prestando com essa equação. Então, é mais ou menos por aí que eu entendo. Soto, o Brasil já tem alguns mercados muito maduros, outros eu soube, por exemplo, que sabonete a gente não vai vender nenhum mais além do que a gente já vende, porque sabonete já chega a 100% dos brasileiros, felizmente, né? Pode haver upgrade no tipo do produto, mudança na qualidade e tal, mas número de sabonetes, acho que a gente chegou no limite. Mas em vários outros itens, a gente ainda está muito longe de ser um mercado maduro. Na própria indústria automobilística, a gente se prevê dobrar a frota de 30 para 60 milhões de veículos, num período relativamente curto. E em várias outras áreas também, a gente tem aí uma economia brasileira muito impulsionada pelo petróleo, pelo gás natural, ou seja, pelos combustíveis fósseis. Como é que você vê o Brasil daqui a 20 anos na indústria que você está presente? Antes de falar especificamente da indústria, eu gostaria de ter uma visão compartilhada com vocês sobre a visão de mundo daqui a 20 anos, ou de Brasil daqui a 20 anos. Não podemos ter daqui a 20 anos o nível de quantidade de pessoas que nós temos vivendo com menos de meio salário mínimo. São 15 milhões de famílias vivendo com menos de meio salário mínimo. Não podemos ter 40% da população urbana sem tratamento de esgoto. Ou seja, são condições tão básicas, ou 15, acho que são 15 milhões de adultos que são analfabetos. Isso é incrível ainda. Ou seja, daqui a 20 anos, isso tudo tem que ter acabado. Especificamente, indo para o lado da indústria química, acho que tem um passo que também é uma visão de mundo que tem relação com o consumo, que é o que você está colocando. Nós, daqui a 20 anos, temos que ter consumidores conscientes da tomada de decisão que eles estão fazendo quando compram alguma coisa. E para essa tomada de decisão, com informações suficientes a respeito. Muita gente acha que está tomando decisão adequada, às vezes não está. Eu vou colocar só um exemplo assim, muito simplório, que muita gente tem falado de sacolas e tal, mas nós fizemos um estudo que mostra o ciclo de vida de diferentes alternativas de sacolas, plásticas descartáveis, plásticas retornáveis, papel, pano, diversos tipos de plásticos, e quando você olha todos os impactos ambientais em todo o ciclo de vida, em cada uma das suas etapas, inclusive no descarte, as sacolas de plástico descartáveis são melhores para a população que compra pouco do que as retornáveis. Acredite se quiser. Acredite se quiser, porque ela usa para condicionar lixo. E aí o lixo tem um destino adequado. Agora, se você vai para uma família mais abastada, que usa muito, vai muito no supermercado, obviamente aquilo vai começar a sobrar, pode não ter o destino adequado, e aí é melhor usar sacola retornável de plástico, mais uma vez. Isso é o que mostra a decisão adequada com base em conhecimento. Então, nós precisamos de consumidores no futuro, em 2020, que tomem a decisão não apenas baseadas no preço. Rapidinho, vou contar para vocês o que aconteceu. Minha filha me pediu, pai, gostaria de comprar um carro para mim, você me empresta dinheiro? Eu disse, sim, filha, eu posso te emprestar dinheiro. Ok, que bom, pai. Mas, eu disse para ela, só se o carro for flex e você se comprometer comigo a comprar álcool todas as vezes que botar, mesmo independente do preço.
Aí, mas por quê, pai? Minha filha, você sabe qual é a consequência, trará, trará. Eu expliquei qual é a questão de reduções de gás de efeito de estufa para ela. O que significa isso? Tomada de decisão com base em mais informações que o preço. É isso que precisamos. Precisamos de decisões com mais informações tomando preço. Quando fizermos isso, nosso mundo, aí o mundo empresarial vai fluir para que vocês, consumidores, para que vocês, sociedade, tenham uma melhor qualidade de vida, com menores impactos ambientais, menores impactos sociais. Esse é o mundo. E aí, nesse mundo de daqui a 20 anos, eu espero que aí, indo para o lado do Brasil especificamente, eu entendo que o Brasil tem uma capacidade enorme de se tornar uma grande potência ambiental. O que é chamado de uma grande potência verde, da economia verde. Essa primeira planta que nós fizemos de polietileno verde, que eu mostrei aqui o produto, ela é baseada em etanol, e se a gente, hipoteticamente, quisesse no Brasil produzir todo o polietileno do mundo aqui no Brasil, a área plantada necessária não chegaria a 7% da nossa área disponível. Ou seja, seria possível o Brasil se tornar a Arábia Saudita da química verde. É só querer. É só a gente investir em desenvolvimento tecnológico, investir em tecnologia, formação de pessoas, fomentar o mercado da forma adequada, e aí o Brasil pode se tornar o exportador e ser solução para o mundo. Isso é que pode acontecer, e eu vejo assim, é possível no Brasil, o Brasil chegar lá, eu tenho toda certeza. Obrigado. Bom, tomara que pesquisas como a das empresas, como a da Nova Alzheimer, evoluam, porque a gente tenha etanol suficiente para todos os consumidores tomarem a decisão da filha do Soto, porque hoje a gente não ia ter etanol para todo mundo, não é isso? Gerard, sei que no mundo da energia 20 anos é um prazo muito curto, mas com a experiência da EDF, que apostou muito na energia nuclear como opção, grande parte da energia que você gera lá na França provém de usinas nucleares. E hoje o mundo olha um pouco para outras formas de energia que, em termos de custo, ainda não, como a energia eólica, energia das marés, energia do sol, ainda não tem competitividade, digamos assim, ou escala suficiente para substituir outras formas de energia fósseis, de origem fóssil. Mas se você arriscasse um palpite, como é que você veria o mundo da energia daqui a 20 anos? Well, as you say, it's a real guess. Just for all the audience to know, today the installed capacity in the world is 5,000 gigawatts. Maybe some of you know what it means. Anyway, 2/3 of it is fossil fuel. So it means that 2/3 of this amount is producing gas. Let's put it like that, CO2 and other, right? And only 1/3 is not producing. This little third compose itself of hydro mainly, for instance in Brazil, but also nuclear, but also renewables. That's today. Second remark, before anything else, as I said, we need more energy. So yes, there are some trends, but we need everything. We need nuclear, as long as it's safely operated. We need renewables, we need coal, we need gas-fired, we need everything. Otherwise, we will not face the challenges. Now, final question, how do I see the world in 20 years? I hope that together with the most advanced countries in terms of non-polluting energy, like Brazil because of the hydro, like France because of, there's a similar situation between Brazil and France in energy mix with 80% of our energy not producing 1 gram of CO2. You, Brazilian, because of water, us because of nuclear. But at the end of the day, I think that if we can kind of move to a mix in 20 years where we have 50% only instead of 2/3, 66,
if we have only 50% of energy mix which is producing gas and CO2, and the rest would be CO2 free, that would be enormous, because as you said, the trend in energy is not, it's not done tomorrow. To build a dam, you need 5 years, 10 years. To build a nuclear plant, you need 5 years, 10 years. So it's not going to be easy to inverse the mix. But if, you know, as make a dream, my dream is that by 2040, for Rio Plus 20, we would have everywhere in the world an energy mix of 50-50. And again, the future, the real future problem is in Asia and in Africa. And you, Brazilian people, with partners like us, like others, have a future not only on your country, but also, and specifically for, I thought there's some young persons in the audience and maybe some people thinking about becoming an engineer in energy sector. So welcome, and welcome to expat yourselves, either in Africa or in Asia, because these countries need your knowledge, our knowledge, to go to clean energy and to produce this mix halfway to a non-CO2 energy mix. Thank you. Milton, obrigado, Gerard. Milton, a Ambev é uma empresa que está presente nos 4 cantos do planeta, em participação grande em vários mercados. Você arriscaria nesse exercício de futurologia a ver como é que vai ser o consumidor daqui a 20 anos? As pessoas que estão aí chegando agora, estão saindo da escola, estão chegando ao mercado de trabalho, se tornarão consumidores daqui para frente. Que tipo de comportamento você espera do seu futuro cliente daqui a 20 anos? Eu entendo que, principalmente nós que estamos na América Latina, não temos o direito de não sermos otimistas em relação ao Rio mais 40. Então, eu imagino que todas as razões para que nós tenhamos, na época, um conjunto de problemas similar em relação à qualidade dos que temos hoje, mas em outra dimensão. Ainda vamos estar discutindo inclusão social, mas acredito que vamos estar discutindo uma inclusão social de outra natureza. Quando, visitando aqui essa exposição, se vê o que se fez no Brasil em relação à pirâmide social nos últimos anos, não pode ter outro, senão um motivo de grande orgulho de ter criado uma classe média em tão pouco espaço de tempo. E que hoje começa a exigir um conjunto de natureza diferente de problemas, como, por exemplo, qualidade de ensino. Esse é um bom problema. Então, quais são os bons problemas que nós imaginamos que vão surgir? Porque o papel das lideranças empresariais e das lideranças políticas é criar bons problemas e resolver os maus problemas, né? Mas criar os bons problemas. E o grande problema que o consumidor vai exigir nos próximos anos, e que hoje já começa a surgir, é uma certa identificação e particularização do produto em relação ao seu momento de consumo e a sua capacidade de acesso a ele, a sua capacidade financeira de ter acesso a ele. Eu dou como exemplo, no caso do mercado de bebidas brasileiro, para ficarmos entre nós, a grande maioria dos que aqui estão presentes são brasileiros, vão poder identificar bem. O Brasil, no mercado de cerveja, por exemplo, ficou 100 anos usando uma única embalagem, a embalagem de 600 ml, cor âmbar, que servia de cerveja. 100 anos ele ficou, esse mercado, com uma única embalagem. Hoje você encontra embalagens desde a long neck de vários tamanhos, até latas de vários tamanhos, e uma embalagem litro, que é uma embalagem familiar, que o preço por litro é menor, dando capacidade de acesso financeiro para as famílias que hoje podem consumir esse produto, que ele é, socialmente falando, caro, vamos dizer assim. Por isso que o mercado cresceu tanto com a distribuição de renda. Então, eu acredito que cada vez mais o novo consumidor, o consumidor que vem agora, essa geração Y, uma geração que hoje
utiliza um processo de relacionamento virtual e muito poderoso, que é o que nós estamos vivendo, e que vem de um processo de rede social originalmente formado no bar. Essa era a primeira rede social, era o bar, né? Hoje já não é, hoje é o Facebook, mas, de qualquer maneira, esse caminho vai levar cada vez mais o consumidor querer um produto desenhado quase que exclusivamente para ele. E esse é o grande desafio que você tem para atender populações, olhando o mundo todo, que vem da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina, com diferentes situações. Então, eu concordo, eu acho que o grande desafio que você tem nas indústrias, vamos dizer, como a indústria energética, na indústria de bens de consumo, ela tem uma semelhança em relação ao trend que ela tem que enfrentar. E só para encerrar, Vidor, eu acho que a sociedade, isso o próprio Marx já dizia nos textos dele, ela resolve os problemas que ela quer, que ela olha, né? Então, eu acho que o principal ponto que a sociedade tem agora que resolver é face the brutal facts, quer dizer, quais são os problemas que nós temos na frente. Porque problema que você nem vê, esse sim não tem solução. Então, essa identificação dos problemas que nós temos hoje, contemporaneamente, nos vários países em que atuamos, significa o grande desafio que nós temos. Olhá-los, identificá-los como problema e dar essa grande contribuição, dizer, isto é um problema. Aí ele começa a ser resolvido. Bom, gente, com esse time que a Firjan e a Fiesp conseguiram reunir aqui nesse painel, a gente podia discutir até 4 horas da tarde. Mas a gente tem horário, a gente já passou um pouquinho do horário previsto, todo mundo aqui também tem outro compromisso. A gente começou um pouquinho mais tarde, compensou. Então, eu queria agradecer a vocês pelas intervenções e queria agradecer principalmente a vocês aqui que nos assistiram e durante essa hora de debate. Eu dou para o encerrado o painel e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Obrigado.